Começamos esta edição do Cidade Alerta falando de um problema extremamente grave que vem acontecendo em Cuiabá e Várzea Grande. A superlotação do transporte coletivo. O risco de contaminação pelo coronavírus é algo real diante da necessidade da população e da quantidade insuficiente de ônibus, principalmente nos horários de pico. A Prefeitura da capital joga a culpa nos usuários e o Ministério Público já foi acionado por vereadores. José Porto tem as informações. Vamos conferir. Já são mais de 70 pessoas em situação grave pela Covid-19 que aguardam um leito de UTI em Mato Grosso. O número de mortos nas últimas 24 horas também já ultrapassou essa marca de 70 pessoas. Hospitais lotados e sem vagas nas UTIs é um quadro assustador que leva muita gente a redobrar os cuidados com a saúde. Em algumas situações, bate até aquele desespero pelo medo da contaminação. É o que acontece no sistema de transporte coletivo, principalmente no início da manhã e no final da tarde. Com o decreto estadual restringindo os horários de funcionamento dos setores comercial e público, as condições do transporte se agravaram ainda mais. A lotação dos ônibus ocorre mais em bairros afastados, onde os usuários sempre enfrentaram esse problema. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, preferiu não se indispor com as empresas e jogou a culpa da lotação para os usuários. Se eu colocar, olha só, vai carregar sentado, o pau vai torar, que você vai ganhar uma aglomeração no ponto. Então não pode. Então vamos botar 50% da capacidade do ônibus. Piorou, vai aglomerar no ponto, no abrigo, na estação. Aí vocês vão me criticar porque o ponto está lotado. Eu não vou fazer decreto para marmões para dizer que não pode andar em ônibus lotado. Não vou. O cara tem que saber. Aí ele não vai saber, ele vai. O que eu posso? Vou parar o ônibus? Aí eu vou ser achincalhado pelos outros que estão... É difícil. É difícil. Me ajudem no esclarecimento e na orientação à população. Eu autorizei 100% da frota. Está no meu decreto. Esse artigo não foi. Está entre os artigos que estão em pleno vigor, em plena vigência, e vai ficar os 100% da frota. Se não tiver a orientação da população, a conscientização, eu não vou mentir, não vai ser diferente. Vocês vão continuar me criticando, vão continuar batendo em mim, eu vou continuar justificando, falando a verdade. Se cada um que estiver ali não tiver a consciência que não pode aglomerar, eu não posso estar dentro dos 360 ônibus ao mesmo tempo. Não há fiscalização no mundo que aguente isso, é fiscaliza só isso. Então, se não houver a conscientização, se não houver a consciência, não adianta, eu não vou botar, que me sugeriram botar no decreto só passageiro sentado. É o ideal, esse é o ideal. Você ia ver um caos. O vereador Gilemário Alencar reuniu colegas do Legislativo cuiabano e apresentou uma emenda ao projeto de lei do prefeito sobre medidas restritivas, aumentando os valores das multas para até R$60 mil para as empresas de transporte que não cumprirem com a circulação total da frota de 360 ônibus. Mas a emenda não passou. Agora, eles apelam para o Ministério Público Estadual. A culpa não é do usuário do transporte coletivo, pelo contrário, desde que a pandemia surgiu em nossa cidade, a atual gestão municipal tem sido benevolente com os empresários de transporte coletivo. Tanto é que apresentamos uma emenda a um projeto de lei do Executivo onde instituía uma multa de R$60 mil na falta das empresas colocarem em 100% a frota de ônibus. Porque é constante a reclamação do usuário que, principalmente no horário de pico, as empresas não estão colocando 100% da frota. E a fiscalização da prefeitura, da CEMOB, é muito leniente, fraca, né? Eu quero lamentar o prefeito querer jogar culpa nos usuários. A culpa não é dos usuários. O usuário hoje sofre com a superlotação. Os ônibus hoje viraram covidário. É impressionante como as pessoas estão se infectando. A transmissão do vírus da Covid dentro dos ônibus. Então nós queremos sim frota funcionando 100%. Os usuários do transporte coletivo enfrentam outros problemas nessa pandemia. Nós estamos aqui na estação Alencastro, que fica ao lado da prefeitura. O único lavatório que tinha na praça foi retirado. Também não tem banheiro nesta estação e nem água para beber. Para a maioria dos usuários, andar no transporte coletivo hoje da capital é uma situação de risco. Rosana mora no Pedra 90, ela tem 65 anos. Saiu de casa às 6 da manhã. Ela passou mal e precisava de um banheiro na estação. Pediu ajuda para os comerciantes no entorno da Praça Alencastro.
A gente se sente até envergonhado, mas ninguém tem a chave do nosso sistema, no qual é o nosso organismo para controlar. Nós estamos na rua, precisamos de um banheiro, nós temos que usar um banheiro, seja lá onde for. Marluce também mora em um bairro afastado do centro de Cuiabá, no Jardim Industriário, servido pela mesma linha de ônibus da Dona Rosana. Segundo Marluce, todos os dias é um dilema conseguir entrar em um ônibus por causa da lotação. Para chegar no meu bairro, passa uns 3 bairros e só vai uma frota de ônibus para lá e vem super lotado, não tem. A gente já reclamamos, já ligamos nessa MTU, já fizemos reclamação. Se o prefeito fala que tem a frota de ônibus aumentada, por que nosso bairro não tem? Leone estuda no ITF, Instituto Técnico Federal, no centro. Ele já teve Covid 2 vezes e acredita que pode ter sido contaminado no transporte coletivo. Ultimamente eu tenho saído da minha casa para o meu serviço e acredito que esse foi o vetor mesmo que pegou. Então eu acredito, é realmente difícil para mim pegar esse vírus. Você já teve uma vez a Covid, depois foi reinfectado. Isso, exatamente. Tem medo de ser reinfectado mais uma vez? Olha, se for depender desses ônibus, eu acredito que há uma possibilidade muito grande. O secretário de Mobilidade Urbana explica que o sistema de transporte e a fiscalização estão no limite, mas que as empresas são sim fiscalizadas e cobradas quanto à frota de ônibus. Ele prometeu que vai se reunir com representantes das empresas nesta quarta-feira, dia 10, em busca de alguma melhoria para evitar as lotações. Nós estamos trabalhando no limite, tá? O que acontece hoje com a frota que trabalha aqui em Cuiabá? Ela é totalmente monitorada 100% por GPS. Então eu tenho condições de tirar relatório e os horários que os ônibus estão passando em cada ponto. Então não existe frota reduzida, muito pelo contrário. Se você diminuir o número de passageiros, a frota automaticamente aumenta. Então o que nós iremos fazer? É prestar atenção mais nos horários, inibir as pessoas, né, que peguem o primeiro ônibus e colocar fiscalização na rua. As cidades que nunca houve subsídios estão sendo subsidiadas, porque senão o sistema não manteria em pé. Então as empresas de ônibus estão atendendo sim dentro do limite. Amanhã terei uma reunião com a MTU para que nós possamos ampliar o número de álcool gel, de desinfecções nos pontos e passar para as estações também, para que seja toda ela higienizada pelo menos 2 vezes por semana.